Senhor Deus, Pai amado e Pai querido, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque, Deus, o Teu Filho, Pai, está aqui disponível, Deus, para, Senhor, falar do Teu amor, falar, Pai, aquilo que o Senhor tem colocado, Deus, no coração dele. Pai, que a Tua igreja possa receber nesta noite, Pai, com todo o coração, com todo o entendimento. Toma, Pai, a mente dos Teus filhos e o coração traz cativo nesta hora, Senhor. E guarda, Senhor, a família do Teu filho Júnior. E que ele, Pai, seja aqui nesta noite, Pai, um canal em Tuas mãos. Que ele se deixe ser usado da forma que o Senhor quer. Em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, amém? Pode sentar, vamos ganhar tempo. Se Eduardo repete mais uma vez, eu ia subir aqui igual a pastora, sem voz. Eu não consigo alcançar o Eduardo. Eu canto aqui na cabeça com ele, meu Deus. Irmãos, que alegria, que bom. Deus é bom. O Senhor já está ministrando resposta aos corações. Lucas 18. Oração, a primeira opção. Falar de oração, a gente sempre lembra dessa história. De Lucas 18, a viúva persistente, uma parábola. Obrigado, Jorjão. Lucas 18, parte do 1. Diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Eles deviam orar sempre e nunca esmorecer, desanimar. Ele disse: Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela mesma cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: Faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, não me importe com as pessoas, essa viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: Ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus fará justiça? Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Continuará fazendo-os esperar? Continuará Deus fazendo você esperar? Eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará a fé na terra? Palavra do Senhor. Irmãos, a gente está com muita expectativa em Deus nesse mês, né? Ontem nós tivemos um encontro, os pastores, e a gente falava sobre isso. E a gente pensava, e Deus ministrava aos nossos corações, como que nós precisamos inspirar a igreja também a orar. Então saibam vocês, irmãos, que essa expectativa de falar de oração, de buscar mais em oração, de ouvir Deus sobre oração, ela ministra primeiro em nós. É uma necessidade que a gente percebe que tem. Então não pense, como a pastora falou domingo, ela sabe que tem pessoas que buscam, nós sabemos que tem pessoas que buscam, mas tem pessoas que ao longo do caminho às vezes esmorecem. Então essas pessoas que às vezes esmorecem, talvez muitas das vezes somos nós também. Não é porque a gente é presbítero, pastor, diácono, que a gente não às vezes baixa a guarda. Então a gente está com muita expectativa de que o Espírito Santo vai nos inspirar e nos impulsionar, porque a Bíblia diz que até mesmo a vontade de buscar o Senhor vem dele. Mas antes de falar de oração, eu sempre gosto de começar assim. Antes de falar o que oração é,
é bom perceber o que oração não é, porque a gente vive um mundo gospel de muito paradigma. Então, a primeira coisa que oração não a oração não é um monólogo. A oração não é sobre a gente chegar diante de Deus, fechar os olhos, dobrar os joelhos e dizer: Deus, é isso, é aquilo, faça agora ou faça amanhã, e boa noite e até breve. A oração não é sobre nós falarmos somente e Deus ouvir. A oração é também ouvir. Orar é silenciar também. Orar não é só falar. Orar também é ouvir. Orar é uma conversa com o Senhor. Oração também não é reza. Não é sobre repetir diversas vezes a mesma coisa para que Deus faça algo. Não é sobre eu ter algo pronto para que Deus ouça e faça, porque eu estou dizendo tantas vezes e Ele vai ouvir, porque não tem como, eu estou dizendo tão alto e tantas vezes e repetidamente e Ele ouvirá. Não é sobre isso. Não é sobre aquilo que a gente aprendeu com alguém do passado, como aquela oração, aquela reza do São Longuinho. São Longuinho, toma esse dente velho, me devolva um novinho. Não é Deus, eu estou aqui, faça por mim. Não é sobre isso. Oração é sobre conversar com o Senhor. Oração é sobre se quebrantar diante de Deus. Não é sobre repetir coisas, é sobre abrir nosso coração diante dele. A oração também, irmãos, ela não é chave para mudar Deus. Então, se você orar, você vai mover a mão de Deus. Não, a oração não muda Deus, a oração transforma eu e você. Quando nós oramos, nós não mudamos Deus, mas nós transformamos a nossa mente, o nosso coração, e a gente passa a crer que Deus pode fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Então, se a gente ora, Deus faz, não é porque a gente orou, Ele não mudou de ideia, Ele já queria nos abençoar, Ele já nos abençoou, mas a oração nos transforma em alguém que crê e que persevera. Então, irmãos, rapidamente lembrando, a oração não é um monólogo, a oração não é uma reza, a oração não é para mudar Deus, é para transformar a gente. E aí, pensando nessa ideia de que a oração vem em primeiro lugar, você pode se perguntar, mas por que eu tenho que orar primeiro? Por que então que vale a pena? Por que me convença então que vale a pena orar primeiro? Que eu não posso simplesmente, jogar na sorte para decidir as coisas. Eu não posso de repente botar no YouTube e ouvir uma mensagem e isso vai me dizer o que eu tenho que fazer. Por que tem que ser a oração primeiro? Por que em tudo a oração precisa vir primeiro para nós? Então eu quero compartilhar 3 coisas para tentar ajudar a gente. Que o Espírito nos convença que a oração precisa vir primeiro. Por que a oração é a nossa primeira opção? Primeiro, porque ela nos empodera. A oração te empodera. No versículo 3, Jesus fala, olha, havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a um juiz. Ele está dizendo, olha, tem na cidade um juiz, ele não é muito legal, ele não gosta das pessoas, ele é arrogante, ele é nariz em pé. Esse juiz não teme a Deus. Ok, Jesus, tem esse cara. Mas tem também uma viúva que se dirigia ao juiz continuamente. Por que a oração nos empodera? Porque como pode uma viúva, nesse tempo, ir até um juiz? Irmãos, a gente já falou sobre isso aqui. Viúva nesse tempo era alguém que estava à mercê na sociedade. Se tinha alguém vulnerável na vida, eram as viúvas. É por isso que Jesus fala que o verdadeiro evangelho é cuidar dos órfãos e das viúvas. As viúvas eram pessoas, mulheres. Pensa, mulher já não era muito bem quista. Viúva ainda. Sabe aquela história, essa pessoa dá azar? Era como se eles vissem viúva como alguém que amaldiçoado mesmo. Então, como pode uma mulher viúva, vulnerável, sem ninguém, o seu nome não é mencionado na parábola, mas como essa mulher chega a um juiz, alguém que tinha uma certa posição na sociedade?
O que Jesus está nos ensinando ao contar essa parábola, de que você insistir em oração te empodera, porque olha, mesmo esse juiz sendo alguém que não temia a Deus, essa mulher não olhou isso em conta, ela simplesmente chegava até ele, porque ela sabia que ela poderia ganhar alguma coisa. E é engraçado que quando o juiz decide fazer alguma coisa, ele não muda, irmãos. Ele não mudou. Na história não conta assim, e o juiz foi transformado, se tornou alguém que temeu a Deus e ouvia os homens. A Bíblia diz isso? Não diz. A Bíblia, ela deixa claro que esse homem, mesmo sendo alguém ruim, alguém estressante, alguém murrinha, ele abençoou essa mulher, ele fez a justiça. Porque não foi sobre mudar este homem, foi sobre transformar uma mulher vulnerável, abandonada, sem ninguém por ela, em alguém que tinha coragem e se achegava a um juiz. O que vai mudar, irmãos, muitas das vezes não é o que você está passando, é como você vai chegar diante disso e encarar, crendo que o Senhor tem cuidado de você. A irmã Karina leu aqui, Jó 42. Depois de passar tudo que passou, Jó chega para Deus e fala, olha, eu sei que tudo podes. Sabe, irmãos, já viveu tanta coisa, sabe? Já aconteceu de tudo, tudo já deu errado e tudo deu certo para ele. Então ele chega assim para Deus, olha Deus, eu sei Deus, eu sei que tudo podes. Olha Deus, eu te conhecia de ouvir falar, mas olha Deus, agora os meus olhos te veem, eu sei que tudo podes. Uma transformação na mente. O juiz não mudou, a mulher transformou. Eu sempre gosto e sempre me vem à cabeça Salmo 73. Eu acho que se eu buscar todos os meus esboços, eu sempre vou nesse texto. Coloca aí, Maria, Salmo 73, versículo 1 primeiro. Do 1 até o 3, tá? Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. Segura aí. Se você ler esse texto de Salmo 73, você vai ver que o salmista Asaf, o autor desse salmo, ele começa a murmurar. Deus, eu acho que, em vão tenho lavado minhas mãos. Ele fala que até mesmo os ossos dele, ele sente dor no corpo, dor física, por algo que ele estava vivendo na sua mente, no seu espírito. Mas aí no versículo 16, começa algo a acontecer. Versículo 16. Quando tentei entender tudo isso, quando eu tentei entender que os ímpios prosperam e eu não, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus. E aqui, irmãos, é a chave. Até que ele começou a buscar a Deus. Até que ele entrou na presença de Deus. Santuário significava a presença de Deus. Até que ele começou a clamar a Deus. Até que quando ele começou a invocar a Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. Certamente tu os pões em terreno escorregadio e os fazes cair em ruína. Ainda no Salmo 73, versículo 26 a 28 agora. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu os destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Percebe a transformação, irmãos? Você percebeu que ele começa dizendo, olha, os ímpios prosperam e eu não. No final, irmãos, ele não termina dizendo, agora estou prosperando, os ímpios não. Não. Os ímpios continuam prosperando, mas ele foi transformado. Ele percebeu que o fim deles era a morte. Olha, irmãos, há caminhos que a um homem parece perfeito, mas o final deles é a morte. Para nós bom é estar perto de Deus. Para nós bom é confiar em Deus. Para nós bom é descansar em Deus. Para nós bom é se esconder em Deus. Irmãos, pode tudo estar ruim, mas para nós é bom estar em Deus.
não é sobre mudar as circunstâncias, é sobre nós sermos transformados. Por isso que a oração, ela deve ser primeiro, porque ela nos empodera. Ela faz aquele que está caído, derrotado, ficar de pé, fortificado. Amém, Eduardo? Eu amo Eduardo, cara. Ele sabe que eu amo esse cara. Irmãos, em segundo lugar, a oração deve ser primeiro, porque com ela nós vencemos o espírito deste mundo. Versículo 1 e 2, Jesus fala assim, olha, então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre. No versículo 2, presta atenção. Ele disse, olha, em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. Irmãos, não temer a Deus, não amar as pessoas, que espírito é este? É o espírito de Deus ou é o espírito deste mundo? Não temer a Deus, não amar as pessoas, que espírito é este? Essa mulher venceu esse espírito. Essa mulher venceu essa batalha. A nossa oração vir primeiro, irmãos, vai quebrar correntes, vai quebrar cadeias, vai quebrar ferrolhos, vai avançar. A porta do inferno não vai prevalecer. Não é contra a carne ou sangue a nossa luta, mas é contra principados e potestades do ar. Nós falávamos disso aqui na sexta-feira. Então, irmãos, por que a gente está sendo convidado por Deus a olhar para a oração como primeira coisa? Porque nós vivemos um tempo onde o mundo jaz do maligno. A gente não está aqui de forma brincalhona, de forma, sabe, irmãos, avulsa. Eu costumo brincar que nós somos avulso, Deus não é avulso. Tudo que Ele faz tem um propósito. Irmãos, a nossa luta não é contra carne nem sangue, o mundo jaz do maligno, já há um espírito que está rondando todo o mundo, que paira sobre todas as coisas. A gente pode perceber com um pouquinho de sensibilidade a fúria de Satanás contra nós, contra a nossa casa. A gente pode sentir com um pouco de percepção espiritual, de discernimento, quanto Satanás quer tragar você. Mas, empoderados pela oração e crendo que orando primeiro eu venço o espírito do mundo, a gente pode avançar. A gente precisa perceber mais as coisas, irmãos. Nós falávamos disso ontem também, sobre estar disperso, estar desatento. Irmãos, a gente precisa perceber mais as coisas deste mundo, as coisas espirituais. E aí não tem como não falar de Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 23. Olha como que em oração a gente vence os espíritos malignos. Assim que você começou a orar, aqui é o anjo dizendo para Daniel: houve uma resposta que eu trouxe a você, porque você é muito amado, Daniel. Por isso preste atenção à mensagem para entender a visão. E aí, se você continuar lendo, o anjo conta a Daniel uma visão. Aí lá no capítulo 10, versículo 12, o anjo acaba de contar a visão a Daniel. Ele diz assim, e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, buscar entendimento, perceba os espíritos, e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas.
Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Daniel começa a orar. A resposta sai, mas ela não chega naquele dia, ela demora 21 dias. 21 dias de oração, de Daniel humilhando-se diante de Deus, de Daniel buscando entendimento, porque aquele que é espiritual, tudo discerne e de ninguém é discernido, mas o carnal não entende as coisas do Espírito. E está Daniel orando ao Senhor, persistindo em oração, vencendo nos lugares dos Espíritos, nos lugares celestiais. Quando aí no texto diz que o rei da Pérsia, isso é um demônio que tentou impedir a resposta de Daniel. Aí você acha que a nossa resposta, o demônio não vai querer atrapalhar também? Quem somos nós da fila do pão, para que o diabo não nos perturbe? Mas se nós nos humilharmos diante de Deus, se nós persistirmos diante de Deus, nós vamos vencer o maligno, nós vamos vencer os espíritos deste mundo, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Não é para ter medo, é para ter percepção, é para discernir este tempo. Em terceiro lugar, irmãos, a oração deve vir primeiro, porque a oração, ela alinha o nosso coração ao coração de Deus, ao coração do Pai. A oração alinha o nosso coração ao coração do Pai. No versículo 7 e 8, Jesus diz: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Se esse juiz iníquo, de tanto ser incomodado, ele ouviu essa viúva, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, Ele lhe fará justiça. E Ele completa, e depressa. Irmãos, Deus tem um interesse de ajudar a gente, de responder a gente. Pedi, dá-se-vos-á, buscais, encontrarei. Sabe, irmãos, o Senhor, Ele nos convida, olha, clama a mim e responder-te-ei, e eu vou mostrar a vocês coisas grandes e firmes. Olha, busque e me encontre, aquele que me buscar de todo o coração me encontrará. Olha, perto está o Senhor daqueles que o buscam. Deus tem interesse tremendo de que a gente se aproxime dEle. Ele quer responder a gente de forma tão rápida e maravilhosa, que a gente esquece que isso é uma chave tão poderosa e a gente não vai. Porque muitas das vezes o nosso coração não está alinhado ao coração dele. Em Tiago 4, versículo 3, Tiago diz: olha, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal. Vocês pedem para gastar com as suas próprias coisas. Vocês pedem para gastar com seus próprios deleites. Irmãos, pedir não recebe porque pedem mal. Ou seja, se eu tiver com meu coração alinhado ao Senhor, eu vou pedir, olha, tudo que vocês me pedirem, eu farei. Quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, eu acho lindo que ele faz uma oração. João capítulo 11. Ele não precisava orar. Ele era Jesus. Mas ele vê todo aquele cenário, ele fala: olha, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas por causa destes aqui, ressuscita Lázaro. O coração dele era tão alinhado com o Pai que ele sabia: olha, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Irmão, se a gente alinhar o coração ao Pai, a gente vai pedir e a gente vai receber de Deus. Não pedir para nós não é sobre nós, é sobre o que Deus quer fazer. Estar alinhado com o Pai é estar na perspectiva certa.
é estar posicionado no lugar certo. Em Efésios 1, versículo 3 e 4, Efésios 1, 3 e 4. Paulo diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, olha, no passado isso, Ele já nos abençoou, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Estar com o coração alinhado com o Pai é estar posicionado no lugar certo. Como Paulo disse aí nesse texto, irmãos, o Senhor já nos abençoou, aonde? Nos lugares celestiais. A gente já está posicionado no lugar celestial. A gente que esquece disso. Então, se a gente passar a olhar as coisas com a perspectiva de quem já foi abençoado e de quem está nos lugares celestiais, a gente não vai temer nada, porque todas as coisas já são nossas. As bênçãos nos seguirão. A gente vai ter que se esconder da bênção. Por quê? Porque Ele já nos abençoou. Nós já estamos nos lugares celestiais. Nós já estamos perto de Deus. Ele já nos escolheu antes da criação do mundo. Ele já nos escolheu antes de nascermos. Nós estamos sim nele, preso nele. Então é só uma questão de nós alinharmos o coração ao coração dele. É só uma questão da gente olhar como quem olha não de um lugar de necessidade, mas de quem olha no lugar de quem já tem tudo. Se vocês atentamente ouvir minha voz e obedecer, a gente já foi abençoado, irmãos. Nós já estamos nos lugares celestiais em Deus. É só questão da gente se posicionar e olhar do lugar certo. Mais do que olhar para o lugar certo, que a gente deve olhar para Deus e para as coisas de Deus, a gente deve olhar do lugar certo. O nosso jeito de olhar para as coisas deve ser posicionado no lugar certo. Que lugar é esse, irmãos? Em Deus, nos lugares celestiais. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Olha, o salmista diz que ele jamais viu alguém, um justo, mendigar o pão. O Senhor disse que se a gente se deleitar no Senhor, Ele vai fazer os desejos do nosso coração. Se nós entregarmos o caminho ao Senhor, Ele tudo fará. Quando eu estava anotando isso, eu me lembrei de João, o discípulo a quem Jesus amava. Quando a gente para estudar os evangelhos, a gente aprende que tem os evangelhos sinóticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. E João, ele é diferente. Aí a gente aprende que Mateus, ele mostra Jesus como alguém que foi alguém normal, né? Pagou imposto, tanto é que ele pega Mateus recolhendo imposto. Marcos mostra Jesus um servo, alguém que estava sempre na casa de alguém, curando. Lucas enfatiza Jesus que faz milagres. Mas João mostra um Jesus que é Deus. Olha, no princípio era a palavra e ele era Deus e ele estava com Deus. João ele tem uma preocupação de mostrar Jesus, não o que ele fazia, mas quem ele era. Por que isso, irmãos? Porque se a gente para perceber, João é aquele que está sempre com a cabeça reclinada nos ombros de Jesus. Quanto mais perto de Jesus, quanto mais perto de Deus, mais nós sabemos quem Ele é e o que Ele quer fazer. Aí fica muito mais fácil pedir as coisas a Deus. Quando a gente sabe o que a pessoa quer, a gente já sabe, né, como falar, como pedir. A esposa já sabe como e quando pedir ao marido as coisas, não é? O filho sabe a hora certa de pedir as coisas ao pai. Ele sabe que tem um momento que vai dar ruim se pedir, mas sabe aquela hora que se pedir, o coração está molinho.
Quanto mais a gente se reclinar em Jesus, quanto mais a gente se humilhar diante dele, quanto mais a gente depender do Senhor, quanto mais o nosso coração se alinhar ao do Pai, mais a gente vai saber pedir, mais o Senhor vai nos dar respostas. A oração nos empodera, a oração nos faz vencer os espíritos deste mundo. A oração alinha o nosso coração ao coração do Pai. Por fim, a oração nos compromete. Versículo 8, finalzinho do versículo, o Senhor termina com uma advertência. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? É uma pergunta inquietante para nós. Quando Jesus começa esse texto de Lucas 18, o texto começa, então Jesus contou, ou seja, é uma continuidade aí, então está falando de alguma coisa. Se você voltar um pouco, vai ver que Jesus está falando sobre o reino de Deus. Ele é perguntado, quando que virá o reino? E ele está dizendo sobre o reino já é chegado. E agora ele conta essa parábola e no final ele fala, olha, contudo, achará o Filho do Homem fé na terra, quando vier? Então, no contexto de viver os últimos dias, a oração é inserida. Irmãos, isso não é à toa. A gente é avulso, Deus não. Ele faz tudo com um propósito. Irmãos, no final dos dias, nos últimos dias, vai ficar difícil ter fé, vai ficar difícil orar, vai ficar difícil se comprometer. É por isso que ele diz que o amor de muitos vai se esfriar, mas aquele que permanecer receberá a coroa da vida. Então, irmãos, a gente precisa perceber que é tempo de orar um pouco mais, de clamar um pouco mais, de crer muito mais, porque os últimos dias chegaram. Então, a oração nos compromete, porque a fé nos compromete. Acreditar nos compromete. Eu aprendi isso e nunca mais esqueci. Ser pessimista é muito fácil. Falar que as coisas não vão dar certo, porque se der, deu, foi sorte. Mas quando você acredita, você se compromete. A fé nos compromete. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêm. Quando a gente crê, a gente se compromete, porque, irmãos, precisa acontecer, você creu. E aí a gente falava sobre isso ontem, que nós não devemos orar por desencargo de consciência, sabe, irmãos? E aí, caramba, isso me martelou muito esses dias. Sabe quando alguém fala assim, irmão, ora por mim? Aí você fala, beleza, deixa comigo. Aí você manda no grupo, você manda assim no grupo. Aí você vai orar de noite, Senhor, abençoa minha bicicleta, perdoa meu cachorro, porque você está com tanto sono, que aquela oração sai assim, né? Abençoa minha bicicleta, perdoa meu cachorro, a bola furou. Aí no final da oração você, amém, aí às vezes você fala amém, aí você fala, Deus, calma aí rapidinho que eu esqueci do fulano, pediu para orar, abençoa ele, amém. Sabe aquela oração de, ufa, eu botei o sinalzinho lá no grupo, eu tenho que orar, porque senão, né? Irmãos, a gente não está dizendo nada para Deus com isso. Cara, isso martelou muito o meu coração. E talvez seja só para mim isso, irmãos, amém? Talvez só eu que mande o negocinho e faça isso. Mas a oração, ela precisa nos comprometer. Olha, Deus, aqui está a pastora Cristina. Deus, a coluna dela precisa ser curada. Deus, eu creio. E amanhã você volta. Deus, olha, a pastora Cristina está lá. Ela está reclamando de dor ainda, então eu creio. Sabe, irmãos, e você volta depois de amanhã. Olha, a pastora Catarina está lá, Senhor, sem voz, e eu creio. Olha, Deus, Eduardo está lá, ele é uma pessoa muito irritante, abençoa ele. E você volta no outro dia, e você volta. Irmãos, orar e se comprometer com a oração. Eu não sei se vai adiantar orar para Eduardo parar de ser irritante. Mas amém, a gente precisa crer.
Amém, irmãos? Que o Senhor encontre fé em nós. Que o Senhor encontre comprometimento na nossa oração. Oração, a primeira opção, é a primeira decisão, é a primeira escolha. E ela vai ser a chave para a gente vencer. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Aleluia. Você pode ficar de pé? Tem alguém que quer receber uma oração? A gente está sendo muito impulsionado a fazer isso, né? Vem cá orar, vem cá receber uma oração, se prostre diante do Senhor, quebrante teu coração. Eu já ia pegar o óleo. Sai do seu lugar, vamos orar. Talvez você entrou aqui com a dor. Tá bom. A pastora